Olá, sou a professora Selene de Bioquímica e estou aqui enfrentando um novo desafio, o desafio de aulas online. Tudo que é novo assusta, mas também pode ser bom. Então vamos ao desafio dessa aula. Preferia com certeza estar aí na sala de aula, olhando para vocês, conversando, interagindo, mas atualmente isso não é possível. Então, estou aqui hoje para começar a falar de enzimas. Eu dividi a aula em duas partes, considerando que ela seria ministrada em 2 semanas de aula. Essa primeira parte nós vamos usar para caracterizar o mecanismo de ação das enzimas, descrever a importância da manutenção do pH, da temperatura e da presença de cofatores na atividade enzimática e conversar um pouco sobre cinética enzimática e determinação de algumas constantes como Km e velocidade máxima. No próximo vídeo falaremos a segunda parte de enzimas. Bom, enzimas, quimicamente falando, são proteínas globulares e a função é de catálise de reações biológicas. Que seria isso? É uma função de aumentar a velocidade de reações químicas específicas sem serem consumidas no processo. Então, esse gráfico aqui é um gráfico clássico de como o catalisador atua. No eixo Y é a energia do sistema, no eixo X o progresso da reação. Inicialmente, seria a energia do próprio reagente. Aí precisa aumentar a energia do sistema através de uma energia que se chama energia de ativação, para chegar no estado energético tal, aonde o reagente vai ser transformado em produto. Se a reação for na presença de enzima, nada muda. O reagente passa a ser chamado de substrato, mas tem a mesma quantidade de energia do que quando ele está participando de uma reação não catalisada. Esse reagente, ou melhor, o substrato, ele também vai ter que, a energia do sistema também vai ter que aumentar para chegar no estado onde é transformado em produto, no estado de transição. Só que essa quantidade de energia, que é a energia de ativação, necessária para chegar no estado de transição, sem enzima, é muito maior do que com enzima. Bom, dessa forma, se a quantidade de energia de ativação é menor, o percurso para a reação química acontecer vai ser menor e, consequentemente, vai ser mais rápida. Então, definindo da forma clássica, seria assim: as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, diminuindo a energia de ativação necessária para as moléculas atingirem o estado de transição, que é esse patamar, é esse máximo de energia aqui. Estado de transição é quando deixa de ser reagente e passa a ser produto. Bom, também um processo enzimático não tem alteração da energia livre da reação ou do estado final de equilíbrio. Portanto, o estado termodinâmico da reação não é alterado. O que é a energia de ativação? É a quantidade de energia em calorias necessária para todas as moléculas de um mol de substância a uma dada temperatura atingirem um estado de transição. Então, 1 mol de substrato chegar no nível energético tão alto, onde vai deixar de ser substrato e vai ser transformado em produto. Nesse slide, a enzima está sendo representada com a letra E, substrato com a letra S, e S é o complexo enzima-substrato. Então, é a enzima ligada com o substrato, e P é o produto. Então, tradicionalmente ou classicamente, a reação enzimática ela é assim definida. A enzima reage com o substrato, por um certo tempo os dois vão ficar juntos, então forma o complexo enzima-substrato, para depois ser liberado o produto. Bom, mas por que a enzima faz com que a reação seja rápida? Talvez esse seja um esquema bastante lúdico, brincalhão, mas que dá para ter uma ideia real de como a enzima é, né? Isso aqui está representando o substrato, que seria um garoto, com um casaco de inverno. E do lado oposto está representando o produto, que é o garoto sem o casaco de inverno. Ele conseguiria tirar esse casaco, mas teria muita dificuldade e demoraria muito tempo. O que a enzima faz então? A enzima ajuda o garoto a tirar o casaco. Dessa forma, ele vai ficar sem o casaco mais rapidamente. Bom, é só um jeito muito simples, mas dá para entender como é que a enzima participa.
Nesse slide está representada a molécula da enzima, é marrom, e o substrato em cor de rosa. A enzima é a sacarase, o substrato é a sacarose. Então, o substrato interage com a enzima, forma o complexo enzima-substrato, a reação ocorre, liberam-se os produtos e a enzima fica novamente disponível numa conformação tridimensional adequada para começar todo o processo novamente. Bom, aqui tem uma explicação um pouco mais completa a respeito desse mecanismo. Em cinza, a enzima. Isso aqui está representando a molécula do substrato, que é a frutose 1,6-bifosfato. Então, a enzima, a princípio separada do substrato. Numa segunda etapa, quando essa enzima reconhece o substrato interage com a enzima. Percebam que já tem uma pequena modificação da molécula da enzima aqui. Depois, a molécula da enzima é modificada mais ainda para conseguir catalisar a reação. O que seria a reação? Seria transformar o substrato nos dois produtos e esses produtos em seguida serão liberados. A enzima, após a liberação do produto, ela fica novamente com a mesma conformação tridimensional para começar tudo outra vez a reação. Do lado de cá, está representando a molécula de uma enzima. Em destaque em vermelho, os aminoácidos que participam daquela região onde o substrato vai interagir, que seria aqui. Essa região é denominada de sítio ativo. E aqui em preto está o substrato. Essa imagem também tem o objetivo de mostrar para vocês que a molécula da enzima ela é tridimensional, não é uma coisa estática. Bom, através desse quadro, vou comparar a energia de ativação necessária para que uma reação ocorra sem catalisador ou com catalisador, querendo comprovar aquela proposta de que a velocidade de reação na presença de enzima é mais rápida, porque a energia necessária para a reação acontecer, que chama energia de ativação, é menor. Então, nesse primeiro exemplo, decomposição do peróxido de hidrogênio liberando água e oxigênio. Essa reação pode acontecer espontaneamente, sem catalisador. E daí precisa de 18 quilocalorias por mol de energia de ativação para ocorrer. No entanto, se tiver catalisador e se for um catalisador biológico, a quantidade de energia de ativação é menor. Com a enzima é muito menor. Portanto, se a quantidade de energia de ativação é menor, a reação vai acontecer mais rápido. Um outro exemplo é a hidrólise da ureia. A ureia, ela, na presença de água, ela é hidrolisada formando amônia e carbonato. Sem catalisador, precisa de 24,6 de energia de ativação. Na presença da enzima urease, a quantidade de energia diminui para 6,8. Então, a reação vai acontecer mais rápido. Terceiro exemplo, hidrólise da caseína. Caseína é a proteína que aparece em maior quantidade na constituição do leite. E a proteína, na presença de água, as ligações peptídicas são hidrolisadas e como produto tem os aminoácidos que constituíam a proteína. Se for em meio ácido, precisa de 20,6 de energia para acontecer, mas na presença da enzima tripsina cai para 12. Então, a reação de decomposição da caseína, que pode, por exemplo, ocorrer no nosso sistema digestório, na presença de enzima, ela é mais rápida. E o último exemplo é a hidrólise da sacarose. A sacarose é um disacarídeo, que na presença de água é hidrolisada, gerando como produto 2 monossacarídeos, glicose e frutose. Essa reação em meio ácido precisa de 25,6 quilocalorias por mol de energia de ativação para acontecer. Na presença da enzima, isso vai para 8 a 10 quilocalorias por mol. Então, com esses exemplos, eu quis demonstrar que, quanto na presença de enzima, a energia de ativação é bem menor do que a mesma reação sem enzima. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Bom, até um tempo, a proposta da interação da enzima com o substrato era a seguinte: em amarelo, a enzima, uma região, alguns aminoácidos estariam preparados para combinar com a molécula do substrato. Essa região foi denominada de sítio ativo, formando o complexo enzima-substrato. Bom, mas atualmente a gente sabe que essa região aqui, o sítio ativo, ela não está totalmente preparada para receber o substrato. Ela pode sofrer algumas modificações para depois encaixar perfeitamente o substrato.
Então, a proposta atual ela é um pouquinho diferente da anterior. A anterior foi denominada de chave fechadura, pensando exatamente que a enzima era a fechadura que estava preparada para receber a chave, que era o substrato. Só que, atualmente, continua-se acreditando nessa proposta, que tem uma fechadura para receber uma chave que é específica. Então, enzima é específica para o substrato. Só que não é uma proposta que a molécula seja estática, já está prontinha para esperar o substrato. Ela pode se modificar para realmente acontecer a formação do complexo enzima-substrato. Aqui um outro modo de mostrar isso, a molécula da enzima em roxo e 2 substratos. Veja que a molécula da enzima está totalmente diferente do que aqui, onde está encaixada com o substrato. Portanto, ela tem uma conformação tridimensional diferente na ausência ou na presença do substrato. A entrada de um primeiro substrato modifica a estrutura da molécula, facilitando a entrada do segundo substrato. Daí sim, forma o complexo enzima-substrato e libera o produto. Esse mecanismo da enzima reage com o substrato, forma o complexo enzima-substrato, libera o produto e a enzima fica livre para começar tudo de novo. Então, esse começar tudo de novo é o que se chama de número de renovação, ou turnover. Começar tudo de novo quer dizer a enzima catalisou uma reação, o produto foi formado e ela pode catalisar uma nova reação com outro substrato para formar um novo produto. Bom, e aí, com que velocidade ela faz isso? Depende da enzima. Por exemplo, a enzima catalase, ela tem um número de turnover de 40 milhões. Isso indica que ela consegue catalisar reação com 40 milhões de substrato peróxido de hidrogênio por segundo. Mas se for considerar a enzima fumarase, ela tem um kcat, que é a constante que indica o número de turnover, de 800. Isso quer dizer que a enzima fumarase consegue catalisar a reação de 800 moléculas do substrato fumarato por segundo. Então, ela é muito mais lenta do que a catalase. E daí, por último, a ATPase, o substrato ATP. O kcat, o número de turnover, é meio. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que precisa de 2 segundos para que a reação catalisada por essa enzima aconteça. Alguns mecanismos de catálise são propostos para explicar a interação da enzima com o substrato. Um deles, catálise por proximidade. Desculpa. O nome já indica como que seria o processo, né? Tem que ter uma aproximação, uma orientação das moléculas de substrato, possibilitando a interação com a enzima. Catálise ácido-básica. Daí vamos ter que retornar um pouquinho a coisas que já estudamos. Uma enzima é basicamente uma molécula proteica. E toda molécula proteica é constituída de aminoácidos. E nós já estudamos que os aminoácidos, dependendo do pH, pode apresentar carga positiva, carga negativa ou equilíbrio das duas cargas. Quer dizer que o aminoácido vai ter uma molécula diferente, meio ácido, meio básico no ponto isoelétrico. E isso vai ser um dos mecanismos possíveis para a interação do substrato. Por exemplo, se o substrato tiver uma carga positiva, ele pode interagir com a enzima, porque no sítio ativo vai ter uma carga negativa. Catálise por estiramento. É quando a molécula da enzima ela se modifica. A estrutura muda a sua conformação tridimensional para poder catalisar a reação. Catálise covalente. Daí é quando realmente acontece uma reação química de troca de radicais, troca de átomos, que a enzima participa efetivamente da reação. Aqui tem um exemplo do mecanismo de catálise por estiramento. Essa é a molécula da enzima, a hexoquinase, e aqui é a molécula do substrato, que é a glicose. Já nesse segundo estágio da figura, os dois estão juntos. Então, a enzima ligada com o substrato que está aqui no meio. Percebam que, quando estão separados, a enzima tem um formato, tem uma configuração tridimensional. E quando estão juntos, eles ficam tocando.
Então, por isso que é denominado de catálise por estiramento ou encaixe induzido. A aproximação do substrato levou a mudanças estruturais na molécula da enzima para poder encaixar, para poder formar o complexo enzima-substrato. A proposta de mecanismo de catálise covalente pode ser explicada por essa reação. Uma enzima, que é a quimotripsina, e o substrato, que é o paranitrofenilacetato. A reação ocorre em duas etapas. Numa primeira etapa, é liberado o primeiro produto, que é o paranitrofenol, e a enzima fica ligada, covalentemente ligada com o radical do substrato. Mais ainda, para esse produto ser formado, precisou desse hidrogênio. E esse hidrogênio foi doado pela molécula da enzima. Quer dizer que a enzima está participando da reação. No segundo estágio, consegue-se recuperar a molécula da enzima, como ela era na origem, e liberar um segundo produto. Nesses mecanismos todos, existem alguns fatores que podem alterar a velocidade da reação, facilitando ou atrapalhando a interação da enzima com o substrato. Então, temos a concentração da enzima, o pH, a temperatura, cofatores, concentração de substrato e inibidores. Os iniciais, concentração de enzima, pH, temperatura, cofator e concentração de substrato, vamos falar nessa aula. Na segunda aula de enzimas, vamos falar de inibidores. Então, como que a concentração da enzima modifica a velocidade de uma reação enzimática? Nesse gráfico dá para se ter uma ideia do processo. Velocidade da reação em função da concentração de enzima. Quanto maior a concentração de enzimas, maior a velocidade da reação. É diretamente proporcional, desde que tenha substrato numa quantidade alta. Porque se não tiver substrato suficiente, essa resposta não vai ser observada. Do lado de cá dá para ter uma ideia melhor sobre essa história da concentração do substrato. Que nesse eixo é a concentração do substrato. Aqui é a velocidade da reação. E duas propostas. Embaixo, com uma quantidade pequena de enzima, a de cima, 3 vezes maior a quantidade de enzima. Peguem uma mesma quantidade de substrato. Está aqui. Se tiver só um pouquinho de enzima, a velocidade vai ser essa. Mas se tiver 3 vezes mais a quantidade de enzima, vai triplicar. Então, significa que se o substrato não for um fator limitante, conforme aumenta a quantidade de substrato, aumenta a velocidade da reação. No entanto, vai chegar um momento em que a quantidade de substrato vai ser indiferente, porque você pode aumentar a quantidade de substrato e a velocidade vai ficar constante. Só que, se tiver o triplo da enzima, ela vai ficar constante, só que numa velocidade maior. Segundo item a ser considerado é o pH. Como já falei anteriormente, a enzima tem característica molecular de proteína e toda proteína é formada de aminoácidos. E os aminoácidos, dependendo do pH, podem adquirir carga positiva ou negativa ou ter predominância de uma delas ou as duas. Significa que cada enzima vai ter uma característica de carga nos aminoácidos, dependendo do pH onde ela está colocada. Se por acaso essa carga for necessária no sítio ativo da enzima para que haja interação com o substrato, se mudar o pH, vai mudar a carga da enzima, vai mudar a característica do sítio ativo e não liga mais com o substrato. Então, por exemplo, a pepsina ela funciona melhor num pH de 1,5. Está aqui no gráfico, ó, pepsina, essa linha verde, a máxima atividade da enzima é no pH 1,5. Muito provavelmente, no sítio ativo da enzima, precisa ter carga positiva, porque num pH tão ácido quanto esse, predomina nos aminoácidos cargas negativas. Já se pegar uma outra enzima, vamos pegar a amilase. Ela funciona melhor num pH próximo do neutro. Então, aqui está a amilase. A atividade é máxima num pH próximo do neutro. Então, provavelmente, no sítio ativo dessa enzima, ou não tenha cargas, ou tem as duas cargas dos aminoácidos. Aí, precisaria estudar, muito provavelmente, a carga não está interferindo, a carga não está mudando a molécula da enzima
e ela está interagindo muito melhor com o substrato no pH próximo ao ponto isoelétrico, pH neutro. E aqui, a arginase, ela tem a máxima atividade quando o pH for próximo de 10. Nem sempre o pH neutro é o ponto isoelétrico de uma enzima, mas tem que ficar claro que no pH que coincide com o ponto isoelétrico, o número de cargas positivas e negativas da molécula é semelhante. Num pH menor do que o ponto isoelétrico, predomina a carga positiva, e num pH acima do ponto isoelétrico, predomina a carga negativa. Por isso, essas cargas elas vão mudar a estrutura da molécula da enzima. E daí, essa mudança na estrutura pode dificultar ou pode melhorar a interação com o substrato. Então, cada enzima vai funcionar melhor num determinado valor de pH. Mesmo mecanismo, não seria mecanismo, mas mesma resposta tem atividade da enzima em função da temperatura. Então, veja que o gráfico é bem semelhante. A velocidade da reação em função da temperatura. Tem uma determinada temperatura onde a velocidade é máxima. É onde a enzima tem maior atividade. Em temperaturas menores ou temperaturas maiores, a enzima diminui a atividade. Bom, essa temperatura onde a enzima tem máxima atividade, ela é particular, ela é específica para cada enzima. Tanto que tem enzimas que essa temperatura ótima é acima de 100 graus. Mas se diminuir a temperatura, a enzima não estraga, a molécula não é alterada, só está faltando energia para a reação acontecer rápido. E se for acima da temperatura ótima, daí o processo é diferente. Acima da temperatura ótima, a molécula proteica da enzima ela desnatura. E se ela desnatura, a estrutura molecular da enzima vai ficar diferente, não vai ocorrer interação com o substrato e a enzima não vai funcionar. Eu costumo exemplificar isso pensando no mamão ou numa fruta. Que a fruta está verde, se você quiser que amadureça rápido, você tem que deixar em cima da mesa, numa temperatura próxima de 20, 25, que as enzimas vão estar em máxima atividade e o amadurecimento vai ser dentro de um prazo normal. Mas se você quiser que o fruto demore mais para amadurecer, você coloca o fruto na geladeira. Então, abaixa a temperatura, diminui a energia, o amadurecimento, a maturação do fruto vai ser mais lenta. E outra coisa, se você pegar o fruto e colocar em água fervendo, ele não amadurece mais. Por que isso? Porque em água fervendo, a enzima foi desnaturada. Então, as enzimas necessárias para o fruto amadurecer não vão mais funcionar. O quarto item a ser considerado são os cofatores. O que é cofator? É uma parte da enzima, uma parte molecular da enzima que é diferente de proteína. Então, pensando primeiro aqui no esquema, isso aqui representaria a proteína que constitui a enzima. Só que ela está numa configuração tridimensional, num formato que não encaixa o substrato. Não dá para formar o complexo enzima-substrato. O que é necessário para que o substrato encaixe? Um outro componente, que é chamado de cofator. Então, o cofator vai interagir com a parte proteica da enzima, vai tornar a enzima ativa, significa que ela vai estar numa configuração tridimensional adequada para ligar ao substrato. Esse componente que vai tornar a enzima ativa, ele é denominado de cofator se ele for inorgânico, como um íon. E vai passar a se chamar de coenzima se ele tiver característica orgânica, como uma vitamina, um carboidrato, um lipídio. Vamos ver alguns exemplos. A enzima urease, que nós já falamos dela hoje. Para funcionar, para ligar com o substrato ureia, ela precisa de níquel como cofator. A enzima alcodesidrogenase, para reagir, para funcionar, para catalisar a reação, ela precisa de zinco. A enzima succinato desidrogenase precisa de FAD, que é um derivado da vitamina B2. Então, a vitamina, o potássio, o magnésio, o zinco são cofatores. Especificamente, o que for derivado de vitamina vai ser chamado de coenzima. Vou tomar um pouquinho de água, estou cansada.
voz já está falhando. Mas vamos ao último item da aula de hoje, que é a concentração de substrato. Suponha que você tem 3 condições distintas, 3 tubos de ensaio. Nos 3 tubos de ensaio vai ser colocada a mesma quantidade de enzimas. Então, aqui eu tenho 6 enzimas, 6 enzimas, 6 enzimas. A diferença entre eles é a quantidade de substrato, que está em verde. No primeiro caso, eu tenho um pouquinho de substrato. A possibilidade do substrato interagir com a enzima e formar o complexo enzima-substrato vai ser pequena. Na segunda situação, já aumentou um pouquinho a quantidade de substrato. Então, também vai aumentar a possibilidade de reagirem. Mas na terceira situação, a quantidade de substrato é muito maior do que a de enzima. Então, praticamente não tem enzima separada de substrato. A enzima liga o substrato, forma o produto, ela vai ficando assim, livre, já um outro substrato liga, mas um outro substrato liga. Então, aqui admite-se que a enzima está saturada com o substrato. Vai estar o tempo todo ligada ao substrato. Ela não vai conseguir ficar assim, ó, sem substrato livre. Numa situação como essa, é a máxima atividade da enzima. É quando observa-se a velocidade máxima de reação. Passando essas 3 condições para esse gráfico. Aqui é a velocidade da reação, aqui é a concentração de substrato. Para uma mesma concentração de enzima. Então, com um pouquinho de substrato, a velocidade da reação está aqui. Aumenta a quantidade de substrato, a velocidade da reação também aumenta. Mas se eu colocar um monte de substrato, a velocidade vai ficar fixa, constante, porque a enzima está saturada com o substrato. Então, seria assim, ó. Com pouco substrato, conforme aumenta o substrato, aumenta a velocidade. Reação de primeira ordem. Se o substrato vai aumentando, já a resposta da velocidade não é diretamente proporcional. E se eu tiver muito substrato, a resposta da velocidade vai ser nula, vai ficar uma velocidade constante, reação de ordem 0. Sabendo dessa forma de ação das enzimas, alguns pesquisadores, no caso Michaelis e Mentel, eles determinaram que, baseando-se na velocidade máxima de reação, onde a enzima está totalmente saturada com o substrato, determina-se a metade da velocidade máxima. Isso aqui é o 0, aqui é o máximo, eu pego no meio. Pego esse valor e levo até a linha do gráfico e desço. Aqui eu consigo determinar quanto de substrato é necessário para atingir metade da velocidade máxima. Essa quantidade de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima é uma constante específica de cada enzima e foi denominada de Km, constante de Michaelis e Mentel. Então, Km, constante de Michaelis e Mentel. O que é Km? Concentração de substrato necessária para a reação enzimática atingir metade da velocidade máxima. Bom, mas para que serve isso? Para poder ver quanto que a enzima combina com o substrato. E isso a gente mede através de um parâmetro que chama-se afinidade. Para explicar isso, vou usar alguns exemplos. Considera uma enzima, hexoquinase, que pode catalisar reações com 2 substratos, parecidos, mas não idênticos. 2 carboidratos, glicose e frutose. E aqui está o Km. Então, você tem que imaginar assim, precisa de 0,05 milimolar de glicose para a reação catalisada pela enzima hexoquinase atingir metade da velocidade máxima. No entanto, se o substrato for frutose, vai ser necessário 1,5 milimolar de frutose para a reação catalisada pela enzima hexoquinase atingir a mesma metade da velocidade máxima. Então, seria assim, ó. Aqui está a metade da velocidade máxima. Se o substrato for glicose, com um pouquinho de glicose eu chego lá. Mas se for frutose, eu preciso de um monte de frutose para chegar lá. Então, concluindo, a enzima hexoquinase catalisa mais facilmente reações quando o substrato for glicose. E esse catalisar mais facilmente recebe o nome de afinidade. A enzima tem maior afinidade para o substrato glicose. Pode-se pensar de outro modo. Pode-se comparar 2 enzimas que catalisam reações com o mesmo tipo de substrato.
Então, tanto a hexoquinase como a glicoquinase pode usar como substrato a glicose. Se for a hexoquinase, precisa de 0,05 milimolar de glicose para chegar na metade da velocidade máxima. Mas quando a enzima for glicoquinase, isso vai para 10 milimolar. Então, olhando aqui no gráfico. Primeira enzima, em azul, hexoquinase. Com 0,05 de glicose, já chega na metade da velocidade máxima. Segunda enzima, glicoquinase. Precisa de 10 milimolar de glicose para chegar na mesma metade da velocidade máxima. Então, qual enzima reage ou catalisa a reação mais facilmente com a glicose? Aquela que tiver menor km. Então, a hexoquinase tem maior afinidade pela glicose. Como esse gráfico de curva é um gráfico não muito preciso, desenvolveu-se uma outra forma utilizando uma função matemática. Então, quando você tem um gráfico que é uma curva, se fizer o inverso dos dois eixos, a curva é transformada numa reta. Isso é uma função clássica da matemática. Mas aí dois pesquisadores, Nilever e Burke, eles usaram isso para enzima e transformaram o gráfico que era uma curva numa reta. Continuando a reta, onde ela cruzar o eixo do inverso da velocidade, dá para determinar o inverso da velocidade máxima. E onde cruzar o eixo do inverso da concentração de substrato, dá para determinar o valor de km. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Esses dados são relativos à enzima peptidase intestinal, utilizando como substrato um peptídeo glicilglicina. Então, 2 aminoácidos glicinas unidos através de ligação peptídica, vão constituir o substrato, o peptídeo glicilglicina. Na presença de água, esse substrato, a ligação peptídica desse substrato vai ser hidrolisada, liberando 2 moléculas do aminoácido glicina. Essa reação, ela pode ser catalisada pela enzima peptidase intestinal. Então, foi feito um experimento assim. Imagine que você tem vários tubos de ensaio. Em todos os tubos de ensaio foi colocada a mesma quantidade de enzima, o pH ideal, o cofator ideal, a temperatura ideal. O que ficou diferente para cada tubo? A quantidade de substrato. Passado um tempo, verificou-se quanto de produto foi formado. Então, quando a quantidade de substrato era 1,5 milimol por litro, formou 0,18 miligramas de produto por minuto. Se aumenta a quantidade de substrato, também aumenta a quantidade de produto formado por minuto. E assim vai indo. Se passar esses dados para o gráfico, você vai ver que tem um gráfico assim. Conforme aumenta a quantidade de substrato, a velocidade da reação também vai aumentando, mas está tendendo a estabilizar. Se os dois últimos valores tivessem sido iguais, isso daqui teria estabilizado, teria ficado reto. Então, teríamos atingido a velocidade máxima. Como não ficaram iguais, aqui ainda não é a velocidade máxima. Isso impossibilita o cálculo de km. Então, aí vem a importância da matemática. Eu vou pegar esses valores aqui, 1,5, 2, 3, e vou calcular o inverso. Então, 1,5, 2, 3, estou fazendo 1 dividido por 1,5, dá 0,66. 1 dividido por 2 dá 0,5, estou calculando o inverso. Do mesmo jeito que eu vou pegar os valores de velocidade, 0,18, 0,22, 0,28, e vou calcular o inverso. Então, 1 dividido por 0,18, 5,5. 1 dividido por 0,22, 4,5, e assim vai. Daí a gente pega só os valores invertidos, os que estão em vermelho, e fazemos um novo gráfico. Nesse eixo, o inverso da concentração de substrato. No eixo Y, o inverso da velocidade. E verifiquem que o que era uma curva agora se transformou numa reta. Seguindo a reta até cruzar o eixo Y, nós vamos encontrar um número correspondente à escala que é o inverso da velocidade máxima. Então, esse número aqui, qual vai ser? 1,75. Se fizermos 1 dividido por 1,75, vamos descobrir a velocidade máxima. Continuando a reta, até cruzar o eixo X, do inverso da concentração do substrato. Aí eu verifico que número vai ser esse.
Para isso, eu pego a mesma escala do lado positivo e coloco do lado negativo. Então, esse número deu 0,326, negativo. E este ponto corresponde ao inverso do km negativo. E para calcular o km, eu faço 1 dividido por esse número e chego no valor do km. De uma forma muito mais exata, muito mais precisa do que se usasse o gráfico sem ser com os dados invertidos. Bom, aqui são as referências bibliográficas que eu usei. Alguns sites eu também usei, mas daí a referência encontra-se na própria figura. Queria agradecer vocês e qualquer dúvida, voltar no horário da aula no chat, podemos conversar a respeito. Muito obrigada.